Cura pelos remédios caseiros. Rauneamone. Varizes. Para desobstruir varizes, coloque uma folha de saião, folha da fortuna, São Raimundo, na palma da mão e bata levemente os dois lados da folha com as costas de uma colher a teca. Seiva a flor e fique úmida. Depois coloque-a, como emplastro sobre as varizes e enfaixe. Faça isso à noite. Fazer uma pasta com folhas secas e pulverizadas de arruda e água. Aplicar a cataplasma sobre a parte afetada. Misture um copo de suco de limão, um copo de água filtrada e 4 colheres de mel. Tome diariamente. Tome diariamente 100 a 150 gramas, equivalente a um copo pequeno, de suco fresco de cenoura. Coloque 60 gramas de raízes de dente de leão em 1 litro de água fervente. Deixe repousar por 18 minutos. Tome 3 xícaras ao dia com suco de limão. Consumir também as folhas. Ensaladas. Ferva 2 colheres de sopa de flores de 1000 folhas em meio litro de água durante 5 minutos. Goe e beba 1 xícara de café, do chá morno pela manhã, em jejum, e outra à noite, antes de dormir. Com a mesma receita, aplique compressas mornas no local das varizes 2 vezes por dia, a qualquer hora. Verminose. Esfarele um punhado de folhas secas de ameixeira, misture com algumas colherinhas de fuligem e empaste tudo com vinagre. Aplique a mistura sobre o baixo ventre. Tome 1 xícara de chá das folhas de pariparoba, 3 vezes ao dia. Deixe sementes de abóbora secas no sereno de um dia para o outro. Depois torre, triture e misture o pó ao leite e dê à criança em jejum pela manhã. Tome 1 xícara de café, do suco de agrião, 2 vezes ao dia. Tome 1 xícara do chá das cascas do tronco do sapotizeiro, 3 a 4 vezes ao dia. Amassar folhas de pessegueiro e aplicar sobre o ventre da criança para expulsar os vermes. Tome diariamente várias colheres de suco de couve. Verrugas. As verrugas enfraquecem e caem se for esfregada sobre elas, demoradamente, todos os dias, a parte interna da casca da banana. As verrugas caem quando pinceladas diariamente com suco de cebola. Pincelar as verrugas várias vezes ao dia, com o leite dos figos verdes. Nesses dias, expor as verrugas ao sol. Aplique diariamente óleo de castanha de caju. Aplique durante vários dias a folha triturada de sempre viva dos telhados, saião, curto. Vertigens. Prepare uma infusão de erva cedreira e tome 3 a 4 xícaras por dia, nos casos onde as vertigens são mais constantes. Vesícula preguiçosa. Deixe ferver por 5 minutos uma folha de boldo japonês, verde ou seco, em 1 xícara. Cura pelos remédios caseiros. Rauneamone. De chá de água. Coe e beba morno pela manhã, em jejum, e à noite, antes de deitar, sem açúcar. Para eliminar a sensação de estômago pesado, tome o chá logo após as refeições. Faça uma infusão de boldo na proporção de 10 gramas de folhas para meio litro de água e tome 1 xícara após as refeições. Para ativar a secreção biliar, ferva de 40 a 50 gramas de raízes de chicória por 10 minutos em 1 litro de água e tome 3 xícaras pequenas por dia. Vitiligo. Prepare por decocção um chá de ramos, folhas e flores de cipó de São João, flor de São João, cipó de fogo, cipó de lagartixa, cipó de lagarto, cipó bela flor, com folhas e raízes de mama cadela e faça banhos diários. Ou então coloque as 2 plantas em infusão alcoólica por algumas horas e aplique o líquido nas manchas em dias alternados. Não se exponha ao sol nesses dias. Vômitos de bile. Tome em jejum 1 ou 2 colheres de sopa de suco de cidra. Vulvite. Ferva durante 8 minutos 60 gramas de flores de girassol em 1 litro de água e use para lavagens. A cura pelos remédios caseiros. Rauneamone. Vocabulário auxiliar. Abscesso, pus acumulado numa cavidade dos tecidos ou num órgão cavitário, por causa de um processo inflamatório. Também conhecido por postema ou apostema. Acne, erupção resultante de inflamação, com acúmulo de secreção, que afeta as glândulas sebáceas. Adenite, inflamação ou engurgitamento, distensão, de glândula ou gânglio linfático.
aerofagia, deglutição exagerada de ar, por ingestão apressada de alimentos, ou própria de certos estados ansiosos e cujo sintoma principal é a eructação, arroto, acompanhada de dispepsia e barra ou palpitação. Afonia, perda da voz por efeito de lesão no órgão vocal. Albuminúria, presença de albumina na urina. Amenorreia, ausência de menorreia, menstruação. Angina, qualquer inflamação de caráter agudo, na garganta. Anorexia, redução ou perda de apetite. Inapetência. Anúria, diminuição ou supressão da secreção urinária. Apoplexia, afecção cerebral que se manifesta de improviso, acompanhada de privação dos sentidos e dos movimentos. Qualquer afecção resultante da formação rápida de um derrame sanguíneo ou seroso no interior de um órgão. Artrite, inflamação na articulação. Artritismo, suposta situação que predisporia o organismo a afecções articulares diversas e abrangeria uma série de outras doenças, como o eczema, a asma e a enxaqueca, hoje tidas por alérgicas. Ascite, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Também conhecido por barriga d'água. Blenorragia, infecção purulenta, que contém pus, das membranas mucosas, em especial da uretra e da vagina. Também conhecida por gonorreia, blenorreia, esquentamento, pingadeira ou purgação. Bócio-hipertrofia, aumento de tamanho, da glândula tireoide. Também conhecido por estrumo, papo ou papeira. Cataplasma, papa medicamentosa que se aplica entre dois panos a uma parte do corpo dolorida ou inflamada. Catarata, perda da transparência do CR estalino, ou da sua cápsula. Cachumba. Inflamação aguda da parótida, que é um nome de cada uma das glândulas salivares, localizadas abaixo e por diante das orelhas. Também conhecida como trasorelho e papeira. Celulite, inflamação do tecido celular. Ciática, neuralgia, nevralgia, do nervo ciático. Cirrose, moléstia degenerativa do fígado, que provoca distúrbios funcionais, prejudicando a circulação do sangue e da bile. Cistite, inflamação da bexiga. Clister, injeção de água ou de líquido medicamentoso no reto, por meio de seringa ou aparelho similar. Conhecido popularmente por lavagem. Colecistite, inflamação de a coleciste vesícula biliar. Cólera, doenças infecciosa aguda, contágio, em geral epidêmica, com diarreia abundante, prostração e cãibras. A cura pelos remédios caseiros. Rauneia-Mone. Colesterol, substância complexa existe, no organismo dos animais superiores. Conjuntivite, inflamação da conjuntiva, que é a membrana que forra a parte externa do globo ocular e a parte interna das pálpebras. Coqueluche, doença infecciosa aguda, peculiar à infância, e que se manifesta por acessos de tosse violenta. Dermatose de Zahn, ação comum às doenças da pele. Diabetes insípido, distúrbio do metabolismo da água, caracterizado por polidipsia, sede excessiva, e poliúria, secreção superabundante de urina. Sacarino, distúrbio do metabolismo dos açúcares, caracterizado por hiperglicemia, aumento da taxa de glicose no sangue, com ou sem glicosúria, presença de glicose na urina. Diátese, disposição geral em virtude da qual um indivíduo é atacado de várias afecções locais da mesma natureza. Difteria, doença infecciosa produzida pelo bacilo de Klebsiella e caracterizada por fenômenos locais, formação de falsas membranas, ordinariamente na garganta e no nariz, e de fenômenos gerais resultantes da absorção de uma toxina. Também conhecida como garrotilho. Disenteria, qualquer das várias afecções que se caracterizam pela inflamação do cólon e se manifestam por iólicas, evacuações com sangue e muco. Dispepsia, distúrbio da função digestiva. Disúria, dificuldade em urinar, emissão difícil e dolorosa da urina. Duodenite, inflamação do duodeno. Eczema. Dermatose, inflamatória, caracterizada pela formação de
vesículas, confluentes, exudados e crostas, provocada por diversas causas. Também conhecido por fervor do sangue. Edema, acúmulo patológico de líquido proveniente do sangue em qualquer tecido ou órgão. Elefantíase, hipertrofia cutânea regional. Endógeno, originado no interior do organismo, ou por fatores internos. Enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, unilateral, de um só lado, normalmente, acompanhada de perturbações visuais e digestivas. Epilepsia, doença nervosa com manifestações ocasionais, súbitas e rápidas, sobretudo, convulsões e distúrbios da consciência. Erisipela, dermite, inflamação da pele, aguda provocada por bactérias do tipo Streptococcus. Também conhecida por mal do monte, mal da praia, maldita e exipra. Escarlatina, doença infecciosa aguda, caracterizada por febre, aparecimento de pontos vermelhos na pele, albuminária e descamação em largas placas. Escorbuto, doença devido à carência de vitamina C, e caracterizada pela tendência às hemorragias. Também conhecido por mal de Luanda. Escrófula, estado físico caracterizado por falta de resistência, predisposição a tuberculose, eczema e catarros respiratórios. Também é um nome do tumor ganglionar de natureza tuberculosa. Estomatite, inflamação da membrana mucosa da boca. Afta. Exógeno, que cresce exteriormente ou para região autônoma fora. Produzido ou desenvolvido na periferia. A cura pelos remédios caseiros. Rauneamone, faringite, inflamação da faringe. Febre puerperal, febre relacionada ao parte O. Febre tifoide, febre relacionada ao tifo, que é uma doença infecciosa produzida pelo bacilo de Hebert. Frieira, inflamação causada pelo frio e acompanhada de prurido e inchação. Também é designação de uma afecção cutânea localizada nos pés, em especial nos entrededos. Intermitente não contínuo. QAP, resenta interrupções ou suspensões. Fístula, úlcera estreita e profunda. Flatulência, acúmulo de gases no tubo digestivo. Flebite, inflamação das veias. Gastralgia, dor no estômago. Gastrite, inflamação do estômago. Gastroespasmo, contração espasmódica do estômago. Gengivite, inflamação das gengivas. Glaucoma, doença caracterizada pela dureza do olho em consequência do aumento da tensão intraocular, e que pode trazer perturbações visuais transitórias ou definitivas. Glossite, inflamação da língua. Gota, doença metabólica proveniente de depósitos nas articulações, caracterizada por ataques de artrite e localizada em GRL no grande pedartículo, dedão do pé. Hematoma, tumor formado por sangue extravasado. Hemicrânia, dor que ataca a parte da cabeça, em especial a fronte, uma das regiões temporais. O mesmo que hemialgia. Hemoptise, eliminação pela boca, de sangue de origem pulmonar. Hemorroidas, varizes nas veias do ânus. Hepatite, inflamação do fígado, geralmente causada por vírus, e às vezes, por agentes tóxicos. Hérnia, saída total ou parcial de um órgão através da parede da cavidade que, normalmente o contém. Também conhecida por quebradura, quebra e rendidura. Herpes, erupção de vesículas implantadas em zona eritematosa, com afecção cutânea. Herpes zoster, erupção de vesículas de um lado só do corpo, acompanhando o trajeto de um nervo. Hidrópsia, acumulação de serosidades no tecido celular ou numa cavidade do corpo. Hipotensão, pressão baixa. Hipertensão, pressão alta. Icterícia, estado mórbido em que há aumento de bilirrubina no sangue, com deposição consecutiva desse pigmento nos vários tecidos, em especial na pele e nas mucosas, e que dá aquela cor amarelada nos pacientes. Impingem, designação imprecisa comum a várias dermatoses. Inapetência, falta de apetência. Disorexia, anorexia. Instilação, introduzir gota a gota. Irité, inflamação da íris. Laringite, inflamação da laringe. Lepra, infecção crônica, devida a um bacilo específico, o bacilo de Hansen. Também
A cura pelos remédios caseiros. Rauneemone, conhecida por hanseníase, gafa, mal bruto, mal de Lázaro, mal de São Lázaro, morféia, mal do sangue, guarucaia, marotaé, macutena, entre outros. Letargia, estado patológico caracteriza do por sono profundo e contínuo, em que as funções vitais de tal modo se atenuam que parecem suspensas. Leucorreia, corrimento branco da vagina ou do útero, também conhecida por flores brancas. Linfadênia, hiperplasia, crescimento exagerado de um órgão, de tecidos linfáticos. Litíase, formação de pedras ou cálculos em qualquer cavidade do organismo. Litíase vesical, cálculos na bexiga. Lumbago, dor forte e súbita na região lumbar. Luxação, deslocação de certos órgãos. Perda completa da superfície de contato entre os ossos de uma articulação. Malária, infecção causada por protozoários do gênero Plasmodium. Também conhecida por febre palustre, maleita, paludismo, impaludismo, cesão, batedeira, tremedeirae, carneirada, entre outros. Mastite, inflamação da mama. Meningite, inflamação das meninges, nome que se dá às 3 membranas que envolvem o cérebro, e que são dura mater, aracnoide e pia mater. Nefrite, inflamação dos rins. Neurite, inflamação de um nervo. Nevralgia, dor no trajeto de um nervo e suas ramificações, sem alteração aparente da parte dolorida. O mesmo que neuralgia. Orquite, inflamação dos testículos. Osteomalacia, doença óssea caracterizada pelo amolecimento geral do esqueleto, por insuficiência de calcificação. Osteoporose, aumento anormal da porosidade dos ossos. Otalgia, dor nervosa no ouvido. O mesmo que otodinia. Otite, inflamação do ouvido. Ovarite, inflamação dos ovários. Osenarrinite, inflamação da mucosa do nariz, a atrofia acompanhada de mau cheiro. Panarício, inflamação aguda, normalmente purulenta, com pus, das partes moles que cercam as falanges. O mesmo que unheiro. Pedilúvio, banho dos pés. Escalda-pés. Pelagra, a vitaminose, falta de vitamina, caracterizada por eritrema, perturbações digestivas, nervosas e mentais. Pielonefrite, pielite, inflamação da mucosa que forra os bacinetes e os casses dos rins, acompanhada de nefrite, inflamação dos rins. Piorreia, inflamação supurativa do alvéolo dentário. Pleurisia, inflamação da pleura. O mesmo que pleurite. Pneumonia, inflamação do parênquima do pulmão, produzida por vírus, bactérias, cogumelos ou de natureza alérgica. A cura pelos remédios caseiros. Rauneemone, proctite, inflamação do ânus. Prostatite, inflamação da próstata. Psoríase, afecção cutânea crônica, caracterizada por placas formadas de escamas, secas e brancas, e que se desprendem pelo atrito. Púrpura, designação comum a doenças caracterizadas por hemorragias cutâneas, mucosas e viscerais. Raquitismo, doença da infância, gerada por distúrbios do metabolismo do cálcio e do fósforo, por efeito de carência de vitamina D, e que se manifesta, sobretudo, por alterações e deformidades do esqueleto. Reumatismo, designação imprecisa comum a várias afecções acompanhadas de dores nos músculos, nas articulações e nos tendões. Rubéola, febre eruptiva semelhante ao sarampo, mas distinta dele. Sarampo, doença infecciosa, contagiosa, em excesso, mais comum na infância, virótica, com erupção de manchas vermelhas sobre a pele. Sarna, afecção cutânea contagiosa, parasitária produzida no homem pelo Sarcoptes scabiei. Seborreia, hipersecreção das glândulas sebáceas. O mesmo que esteatorreia. Sífilis, doença infecciosa e contagiosa, transmitida sobretudo por contato sexual, transmissível à descendência e cuja causa é o Espiroqueta treponema pallidum. Sinusite, inflamação num dos seios nasais ou paranasais. Taquicardia, pulsação anormalmente rápida do coração. Tenesmo, sensação dolorosa na bexiga ou região anal, com desejo contínuo, mas
quase vão, de urinar ou evacuar. Tétano, doença infecciosa, comum ao ser humano e aos animais, causada por bacilo de Nicolaia ou Clostridium tetani, o qual entra no organismo pela solução de continuidade da pele ou da mucosa, e que caracteriza-se pela rigidez convulsiva dos músculos, particularmente os da mastigação. Tinha micose dos pelos, sobretudo dos cabelos, na qual o parasito atinge o pelo na sua raiz e invade o folículo, bem como a epiderme da superfície. Toxemia, intoxicação do sangue. Trombose, coagulação do sangue, processada durante a vida, dentro do aparelho circulatório. Tuberculose, doença causada pelo bacilo de Koch que ataca sobretudo os pulmões, os intestinos e as articulações. A tuberculose pulmonar também é conhecida por tísica. Uremia, intoxicação resultante da depuração insuficiente do organismo pelo rim, consequência da retenção das substâncias que normalmente deviam ser eliminadas pela urina. Uretrite, inflamação da uretra. Varizes, veias dilatadas. Vesical, referente à bexiga. Vitiligo, afecção cutânea caracterizada por zonas de despigmentação entre zonas pigmentadas. Vulvite, inflamação da vulva. A cura pelos remédios caseiros. Raoni Lemoni. Outras dicas de saúde e bem viver só em seguida, para lavar o nariz. Nas crianças, pingue algumas gotas nas narinas entúpidas. Preferido outra alternativa, misture uma colherinha de sal em meia xícara de água. Coloque um pouco na palma da mão e aspire profundamente. Repita algumas vezes e logo as narinas estarão desobstruídas. Evite descongestionantes. Cutículas inflamadas. Quando as cutículas estão muito doloridas, rachadas ou inflamadas, faça massagens com azeite para aliviar a irritação e torná-las macias. Dentes cerrados. Dores de cabeça, nuca ou face podem ser devidas ao hábito inconsciente de apertar os dentes. Observe-se, principalmente a hora de dormir. Relaxe. Farpas. Antes de retirar a farpa no dedo de uma criança, passe um pouco de gelo no local. Isso anestesia a região e impede que a criança sinta dor. Pálpebras inchadas. Umedeça 2 chumaços de algodão em leite frio e coloque as compressas sobre os olhos durante 10 minutos. Ter sol. Bem no início da infecção, aplique compressas de água gelada. Se o estágio estiver adiantado, aplique calor, aliança aquecida ou compressa de água quente por 10 minutos, 4 a 6 vezes por dia. Costas travadas. Se alguém ao abaixar-se não conseguir levantar-se devido a forte dor na coluna, dispa o travado e coloque-o sob um chuveiro quente. O calor descontrairá os músculos e as costas voltarão ao lugar. Procure o ortopedista. Esparadrapo. Para retirá-lo sem dor, fricione por cima um pouco de óleo infantil. Caspa. Após a lavagem, banhe os cabelos com vinagre de maçã morno. Enrole a cabeça numa toalha e deixe por 1 hora. Enxague bem com água mã. Use 2 vezes por semana durante 1 mês. O vinagre não deixa cheiro. Intoxicação. Água sanitária e produtos com amoníaco reagem produzindo gases tóxicos. Ao usá-los na limpeza, deixe portas e janelas abertas para ventilar. Enjoo. Para enjoo, curve-se para frente, colocando a cabeça entre os joelhos o mais baixo que puder. Asma. Para acalmar o acesso, aspire diretamente o odor de cebola e de alho crus picados. Pressão alta. Quanto mais rápido você fala, menos oxigênio seu organismo absorve. Quanto menos a cura pelos remédios caseiros, Raoni Lemoni, oxigênio seu organismo absorve, mais seu sangue tem de trabalho para estabilizar o suprimento de oxigênio, e isso aumenta sua pressão. Se você fala muito rápido, tente falar mais lentamente, o que lhe permitirá respirar melhor, fornecendo a seu organismo mais oxigênio e evitando que sua pressão sanguínea suba. Crise de apendicite. Uma boa compressa para uma crise de apendicite, enquanto o médico não chega, feita com sal. Coloca-se um punhado de sal no congelador e aplica-se essa substância gelada sobre a região do apêndice. No caso de extrema urgência, pode-se umedecer uma boa
quantidade de sal em um pouco de gelo, de maneira que não faça muita água, e aplicar no local. Entorses. As entorses que apresentam inchações locais podem ser minoradas, passando-se sobre o local, ou aplicando como compressa, vinagre e água em proporções iguais. Com esse tratamento, a inchação cede logo. Problemas cardíacos e coronarianos. Meia hora de sono após o almoço, a cesta diária, reduz em 30% a incidência de doenças coronarianas, inclusive o infarto. Banhos no verão. Se, devido ao calor, você tiver o hábito de tomar vários banhos por dia, use o sabonete em apenas um deles. Nos demais, limite-se a uma boa ducha, pois o excesso de sabonete remove a proteção natural da pele contra bactérias, poluição etc. e causa envelhecimento precoce. Anzol na pele. Não puxe o anzol enganchado na pele, para não aumentar o ferimento. Empurre-o para que a ponta farpada apareça do outro lado e, depois, corte com tesoura ou alicate. Cálcio e crianças. A adição de chocolate ou produtos achocolatados ao leite diminui disponibilidade de cálcio, interferindo no crescimento de crianças pequenas, se consumido regularmente. Desidratação. Quando na fase inicial, bata uma clara de ovo até quase ao ponto de neve e misture a 1 litro de água fervida e a 1 colher chá de sal. Dê aos poucos. O sal provoca sede e faz com que se possa dar mais água. A albumina da clara corta a desidratação. Esprema laranjas frescas, afervente o suco com um pouco de açúcar e beba-o quando estiver morno. Com 1 litro de água filtrada faça um soro, adicionando 1 colher café de sal e 1 colher sopa de açúcar. Tome 1 copo do soro de hora em hora. Pernilongos, mutucas e borrachudos. Prevenção contra picadas. Se for viajar para o campo, 2 semanas antes de ir e durante toda a estrada tome vitaminas do complexo B. Elas exalam um odor desagradável para os insetos, só para os insetos, ao serem eliminadas através dos poros da pele. Canebras. Aumente a ingestão de líquidos durante o dia, pois são causadas por desidratação. Se ela chegar, a cura pelos remédios caseiros. Rauneamone. A. Nas pernas. Sente com a perna esticada e puxe os dedos do pé em sua direção. B. Nos braços. Estique o braço e dobre a mão formando um ângulo reto. C. No abdômen. Deite-se sem travesseiro e relaxe, respirando devagar, sem pânico. Bolsas de água quente durante meia hora ajudam a relaxar os músculos contraídos. Vista ardida. Quando sua vista estiver cansada, principalmente o causado por leituras externas sob luz artificial, faça uma compressa com algodão embebido em água boricada, que pode ser obtida em qualquer farmácia. Após 5 minutos, seus olhos desprenderão um corrimento aquoso, morno, que, ao cair, dará uma grande sensação de alívio. Aplique então uma outra compressa, por mais alguns minutos, e sua vista se restabelecerá. Calvície. Para prevenir a calvície, aplique uma mistura de manteiga de cacau com enxofre precipitado. Berinjela. Nos climas quentes, a berinjela pode ser tóxica se as pessoas que a ingerirem ficarem expostas ao sol. Chuveiro elétrico. Só mexa nas chaves quente/frio ou inverno/verão com a torneira do chuveiro fechada, para evitar uma descarga elétrica. Dor de ouvido devido a resfriamento. Aplique compressas quentes, uma fralda passada a ferro, por ex. O calor faz o sangue fluir, amenizando a dor. Mordida de cão. Enquanto se espera um médico, lave a ferida com água fervida e depois esprema sobre ela o suco de meio ou um limão. Mau hálito. Ferva 1 xícara de água e coloque 2 cravos. Faça bochechos quando estiver morna. Sobre a digitalização desta obra. Esta obra foi digitalizada para proporcionar de maneira totalmente gratuita o benefício de sua leitura àqueles que não podem comprá-la ou àqueles que necessitam de meios eletrônicos para ler. Dessa forma, a venda deste livro ou mesmo a sua troca por qualquer contraprestação é totalmente condenável em qualquer circunstância. A generosidade é a marca da distribuição, portanto, distribua este livro livremente.
Se você tirar algum proveito desta obra, considere seriamente a possibilidade de adquirir o original. Incentive o autor e a publicação de novas obras.